Você está ouvindo Giro RJ. Entrevista. E começou na semana passada, em Maricá, na região metropolitana, a Mostra de Cinema e Futebol no Cine em Fio. O evento contará com a exibição de filmes dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro projeto envolvendo duas paixões dos brasileiros, futebol e arte. E para falar conosco sobre o evento, recebo hoje aqui no Giro RJ o secretário municipal de Cultura, lá de Maricá, Sadi Bianchini. Bom dia, Sadi, tudo bem? Bom dia, é um enorme prazer falar com vocês aí, um prazer enorme, bom dia. Bom dia, Sadi, que também já foi meu professor lá na faixa, há alguns anos atrás. Você nem se Sadi lembra, Sadi? Oi, claro, Gabi. Um prazer, nossa, duplamente falar com você. É um grande prazer recebê-lo aqui, professor Sadi Bianchini, secretário municipal de Cultura lá de Maricá. Sadi, como surgiu essa ideia tão bacana de unir aí cinema e futebol? Como foi o início desse projeto? Então, Gabi, nós temos no Maricá uma política pública para a cultura que é tarifa zero, é tudo gratuito, né? E nós temos o cinema público de rua, que é o único cinema do estado do Rio de Janeiro de rua público. E aí a gente resolveu fazer várias mostras, né? Para poder colocar o cinema ao alcance da população e tal. E surgiu a história de fazer cinema e política, e agora a gente pensou em fazer em cinema e futebol para poder abrir assim o ano que vai ter a Copa do Mundo e trabalhar com arte, né? Cinema e futebol é um P de paixão. Então a gente pensou abrir esse ano de Copa do Mundo colocando nos finais de semana os grandes clubes cariocas e os filmes sobre atletas e o próprio clube. Então foi essa a ideia de aproximar essa paixão popular através da tela. Estou conversando com o Sadi Bianchini, secretário municipal de Cultura de Maricá, falando com a gente sobre a Mostra de Cinema e Futebol lá do município. Secretário, qual é a programação, né? Já começou essa mostra, mas destaca pra gente aí essa semana qual será o filme exibido, o clube, né, que será homenageado, e qual é a programação de um modo geral? Sim, a gente começou semana passada com Botafogo e foi assim um sucesso total. A gente tivemos, né, a torcida do Botafogo organizada da cidade, e esse final de semana a gente vai estar com os filmes sobre o Vasco da Gama, e no outro final de semana teremos o Fluminense, e para encerrar na primeira semana de junho, de final de semana, a gente vai ter o Flamengo, né? E assim, são filmes sobre atletas do clube, ou por exemplo, Roberto Dinamite, do Vasco, entrevistas, então, sobre a história do clube, né? Então, são os filmes que você faz uma revisitação à memória e à paixão dos torcedores. E é muito bacana, então fica aí o convite para os torcedores do Vasco, esse final de semana, estarem no cinema em Fio, em Maricá, né, revivendo grandes momentos. E o que é mais bacana é que a gente faz o canal 100, né, passando. Então, os torcedores, no caso do Vasco, esse final de semana, eles vão ter 3 grandes vitórias do time do Vasco sobre o Flamengo, sobre o Fluminense e sobre o Botafogo. Então, a gente revive, assim, um final de semana vitorioso daqueles times que são homenageados, né? Agora, secretário, a participação, né, da torcida, essa interação, essa proximidade, resgatar lembranças, momentos épicos no futebol, na história do time, né? Como é para esse público, né, essa interação, essas lembranças? O que acontece nessas salas de cinema? Olha, Bia, é sensacional, porque você
existente num clima de estádio, dentro de um cinema. A torcida, né, vibra como se tivesse no próprio Maracanã, assim, que é um dos berços do nosso palco aqui, claro, tem o Engenhão também, mas ele se sente dentro de um próprio estádio, né? É sensacional, porque eles vibram com os gols passados como se fosse no plano da realidade. Então, assim, é você revisitar a emoção, né? E a memória do clube. Então é uma coisa assim indescritível, né? Que é essa sensação de eles estarem dentro do próprio estádio, diante de uma tela de cinema, né? É incrível, muito incrível a primeira experiência que a gente teve. Agora vamos ver aí os vascaínos, então. Eu fico imaginando, pois o futebol é paixão nacional, né? Mesmo assim, as pessoas que não acompanham ali, que não estão no dia a dia dos times acompanhando as notícias, tudo que acontece, mas todo mundo tem aquele time de coração, do coração, né? Tem uma história que gosta bastante. Então, eu não tenho dúvidas que certamente é um momento de muita descontração e alegria para as torcidas aí. E uma coisa assim, Gabi, que é além do cinema e esse projeto dessa mostra Cinema e Futebol, ela está dentro de um projeto maior nosso chamado Polo de Cinema e Audiovisual. Então nós estamos, além do cinema, nós vamos ter uma escola de cinema, nós vamos ter uma plataforma, uma stream, né, que é a primeira cidade brasileira a ter isso. Nós vamos ter um estúdio público, escola, que é a primeira cidade brasileira. Então, é todo um conjunto, né? Essa mostra, o cinema em fio e todo um projeto da construção de um polo de cinema. Inclusive, nós já fizemos a primeira produção desse polo, que é Malês, rodado 50% em Maricá e 50% na Bahia, direção de Antônio Pitanga. Então, a mostra, e essas mostras e o cinema faz parte de um projeto maior para a cidade e para a região, e talvez até além fronteiras, porque é uma plataforma, né, ela tem essa dimensão de distribuição, de geração de conteúdo, de produção de editais para cinema. Então é um projeto que a gente está com muito carinho, começando com as mostras, né, aproximando da população, ouvindo esses gritos da paixão da sociedade, mas a gente está construindo uma política pública estruturante e sustentável, né, para a cidade, pensando a cidade na cultura, que é um produto infinito, para além dos royalties do petróleo que nós temos na cidade, que é um produto finito. Então, o cinema, o futebol, essas mostras que estamos vivendo, está num caminho de um projeto maior chamado Polo de Cinema e Audiovisual de Maricá. Eu estou conversando com o secretário municipal de Cultura de Maricá, Sadi Bianchini. Secretário, a respeito da mostra de cinema e futebol aí que está acontecendo no município, como as pessoas podem participar? Olha, os ingressos, a bilheteria abre 1 hora antes, as pessoas podem chegar, se retirar seu ingresso, recebe pipoca e guaraná também gratuito, ingressos são todos gratuitos e é retirado 1 hora antes no Cine em Fio e totalmente gratuito. Então é só chegar, retirar o ingresso e assistir. Então, nesse final de semana, o Clube da Colina e o Vasco da Gama. E se preparar para se emocionar. Exato, emoção total, né? Tá ok. Entrar no clima, né? Que tá frio, mas pode esquentar dentro do cinema, né? Sempre esse clima do cinema já fica no clima do estádio, então esquenta bastante, né? Tá ok. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia. Obrigado, Gabi. Um abraço para vocês, todos os ouvintes.